Santo é nos fazer conhecer, nos fazer assimilar e clarear mais e mais a profundidade, o conhecimento de Deus. A Eucaristia, que se celebra todos os dias, do nascer ao pôr do sol, num sacrifício perfeito, é uma grande dádiva para a humanidade. É uma grande dádiva para todos nós. E eu acredito piamente que quando nós nos debruçamos com mais empenho, com mais consciência, nós podemos absorver esse grande valor. Sei que a grande maioria, desde criança, participam de missa. Sei da catequese. Mas eu gosto e sempre penso que somos a obra evangelizar. E como obra evangelizar, nós vivemos uma espiritualidade. E sem dúvida, a missa diária, sem dúvida, a leitura orante, a grande devoção do Senhor das Santas Chagas. E eu acredito muito na catequese. A catequese permanente, uma catequese que é constante em nossa vida. Eu digo, às vezes a gente faz um curso de Bíblia, naquele momento, naquele dia, naquela hora, nós escutamos, mas não compreendemos, não estávamos maduros o suficiente. Não se trata de repetir as coisas, mas de criar oportunidade para que no momento em que vivemos, talvez tenhamos consciência melhor do que estamos ouvindo na palavra, celebrando no mistério da Santa Missa. Semana passada, eu concluí o Oremos e abri a mesa da palavra. Essa mesa, e não vou repetir o já dito, poderão depois ver, mas continuo. Essa mesa da palavra, que se abre com a primeira leitura, não necessariamente, eu dizia, com comentário. O comentário tem um sentido de munus, de munição. A primeira leitura, ela quase sempre, ela vem do Antigo Testamento, salvo em alguns dias, algumas festas, algumas solenidades, no caso, a Páscoa. E aqui me faz lembrar de algo importante de compreender. A igreja, ela trabalha a partir daquilo que para a nossa fé é importante e divide-se em missas do tempo comum, as missas ordinárias. A palavra ordinária não é no sentido que nós compreendemos, do cotidiano. E também nas missas dominicais. Sempre o domingo é uma pequena Páscoa. Então, sempre no domingo se canta o Glória e se reza o Creio. O Glória só não se reza no tempo do Advento e da Quaresma. Nem se reza, nem se canta. Mas nos domingos, essas duas orações do povo de Deus permanece. Quando nós vamos celebrar as outras festividades, ela segue memória facultativa. O que é uma memória facultativa? Ela é facultativa para a universalidade da igreja. Mas em determinadas regiões existe o chamado diretório litúrgico, que estabelece: nesta região, ela pode ser festa, ela é solenidade. Mas quando o diretório universal da igreja estabelece memória facultativa,
é pelo grau de conhecimento, de influência que o santo em questão, ou a comemoração que se tem como expressão no mundo. Memória facultativa. Nós, aqui no santuário, por uma questão de praticidade, estabelecemos que, salvo raras ocasiões, nós não fazemos a memória facultativa, que implicaria o segundo grau, que é memória obrigatória. Memória obrigatória, que a palavra já diz, é uma memória que vale para todos. Implica numa oração, implica nas roupas do sacerdote, implica principalmente no oremos. Às vezes a leitura, mas é raro o caso. Então, memória facultativa, memória obrigatória, festa. Quando chega nas festas, há toda uma adaptação. Na festa, se faz as orações próprias, na festa, se reza ou canta o glória, na festa, os paramentos são de acordo, por exemplo, os paramentos seguem a festa do dia, as leituras seguem a festa do dia. Então, festa fazemos. E aí vem solenidades. Solenidades já implica mais. É um grau maior de comemoração, para você entender. Memórias facultativas, memórias obrigatórias, festas e solenidades. E esses parâmetros diferenciados, eles condicionam a palavra, condicionam as vestes, condicionam os cantos, condicionam o que é o glória, o creio, as orações universais. Eu acabei dizendo que nós temos esses graus diferentes. E acabei falando de que também condicionam as vestimentas. Em algumas paróquias tem-se o hábito, mas não é uma necessidade, de colocar as velas e também esta toalha. A nossa é pequena em virtude do fato é importante que se apareça um material do altar. Não se faz aquele cobrir o todo, que era muito próprio logo depois do Concílio Vaticano II. Hoje se apresenta mais o sacrifício, esse aspecto sacrificial. Mas aí você vai me perguntar, tá bom, padre, mas o que significam as cores litúrgicas? Veja, vou começar a explicar das grandes solenidades. Geralmente na Páscoa, no Natal, a cor é branca, ou a dourada, que supre todas as cores. Toda vez que você for a uma missa e ver o sacerdote vestido de túnica branca, a túnica é sempre branca, creme. Túnica é essa peça que o padre usa por baixo. Túnica, alva. Ela é alva em um aspecto, aqui não vou ser tão técnico. Ou túnica. O que usamos por cima chama-se casula. E embaixo nós temos a chamada estola. A estola, a casula. A cor, ela determina o que se está celebrando. É branco ou dourado, porque o dourado supre todas as outras. Para Páscoa, para tempo de Natal, para uma festa mariana, para grandes solenidades, que não se pede diferente. Quando você chegar e ver um padre usando verde, o verde, ele significa que é tempo comum, seja casula. Por que o senhor aqui no santuário usa-se casula e a maioria dos padres usam só a estola
horizontal, a transversal é do diácono. Porque é um costume na arquidiocese, não é obrigatório no meio de semana se usar a casula, mas é um hábito que quem preside de casula, é uma normativa, e nós aqui, todos inclusive os padres que concelebram com casula, alva ou a túnica e a casula. O verde significa tempo comum, que não é menos importante, é o tempo onde se mostra a vida pública de Jesus, seja na semana, seja no domingo. Então o verde significa, não é festa, é o tempo comum, é o cotidiano da vida de Jesus. Repito que isso não é para mostrar que não é importante, para mostrar que nós estamos sem grandes festividades e olhando para a vida pública do Senhor, dos 30, entre aspas, até a sua crucificação. Se você chegar numa igreja e ver a cor vermelha, o vermelho, salvo para o Espírito Santo, o vermelho significa martírio, a cor vermelha do Espírito Santo. E quando ou um apóstolo, ou um santo, ou uma santa foi martirizada, então nesse aspecto, viu vermelho, martírio. Segundo, Espírito Santo, ou no caso da Sexta-feira Santa, o vermelho. Mas ainda tem mais uma cor, o roxo. Quando você vê um sacerdote com roxo, é Quaresma, Advento ou missa de corpo presente. Agora tem uma leve mudança, mas de modo geral também faz-se opção, podendo se usar branco. Antigamente se usava o roxo. Então você percebeu que aquilo que se celebra, o santo que se celebra, a solenidade de Nosso Senhor, ou de Maria, ou da igreja, é o que vai gerenciar, que vai conduzir a própria celebração, no que se refere à palavra, no que se refere aos ritos, no que se refere às cores litúrgicas. Creio que essa parte é importante para entender o porquê que às vezes a leitura está numa sequência e muda. Muda porque no dia se tem uma festa, se tem uma solenidade. Do contrário, ela segue um princípio básico. Quando é missa semanal, não tem a segunda leitura. Quando é festa, também não. Quando é solenidade, tem. No caso, vem logo depois da primeira leitura o Salmo. O Salmo, ele é escolhido a partir da leitura. Se alguém quiser fazer um padre, por exemplo, quando eu vou preparar minha homilia, por onde que a gente começa a entender o que é que vai se celebrar? Por exemplo, domingo que vem, eu vou preparar a homilia. Por onde que eu começaria a ler? Você que está em casa, você que é do rito da palavra, você que é ministro da palavra, você que é catequista. A princípio você fala, vou ler da primeira leitura. Não, filho. A primeira coisa a ser lida é o Evangelho. O Evangelho, depois você lê a primeira leitura. Porque o Evangelho é que marca a tônica da primeira leitura. E o Salmo é escolhido em relação à primeira leitura. O Salmo, ele é orientado para exatamente mostrar, o Salmo é palavra de Deus, ele é feito do ambão. O ambão da palavra, da mesa da palavra. O salmista, como eu expliquei o sentido de usar, ou uma peça que identifique, nós usamos a OPA, vem e proclama o salmo. Em tempo de pandemia, nós estamos adaptando, já expliquei, mas sempre bom lembrar, que nós estamos adaptando o uso do microfone, evitar contaminação. Por isso, nós estamos aceitando algumas mudanças.
quando é para cantar, porque nós estamos com um grupo reduzido de músicos. Mas você percebe, o salmista vem no ambão, ele está proclamando a palavra. Existe a antífona. Essa antífona é de direito do povo. Antigamente era chamado salmo responsorial, antes ainda, canto de meditação. Foi logo depois do concílio. O canto de meditação era uma música agradável, hoje não se aceita mais. Na Sagrada Liturgia, o canto de meditação, ele não tem sentido, porque não se tem sentido cantar um canto para meditar. Quer meditação melhor do que a palavra do salmo? Por isso não se substitui, e salmo também não se troca. Pode haver uma adequação na antífona. Por quê? Porque quando a antífona é muito longa, se não tem recursos como o folheto, se não tem recursos como um video wall, o povo não entende. Por que que se repete uma antífona? A antífona é de direito do povo. Existem cantos que podem ser do ministério, existem cantos que é de direito do povo. O glória, não se muda o glória. O glória é para se cantar ipsis literis, tal qual o texto, e é direito do povo. Já falei isso anteriormente. Há cuidado com a troca. Nossa, que salmo bonito, que glória bonito. Ou vou fazer um salmo com uma antífona tão cheia de quebradeira, tão cheia de inovações, de floreios, de firulas, que o povo não canta a antífona. Está errado. A antífona é de direito do povo. Quando chega nas estrofes, aí o salmista pode usar da criatividade, mas é palavra. Então o instrumento não pode estar acima da palavra. De preferência, quando chega na hora, no estribilho, ou você quer antífona, canta-se tudo. Por que que se pede que nessa hora, se tem bateria baixe, ou não toque, que haja um movimento? Nós sabemos que as grandes artes musicais, as grandes peças, elas não são tudo num volume só. Quem já foi assistir uma ópera, quem já foi assistir um concerto, sabe que existe uma dinâmica do forte, mais forte, do pianíssimo. Também na música tem que ter. Isso não é só, e você pode ir qualquer música, tem que ter um movimento. Então cuidado, quando vai se cantar o salmo, e de repente os instrumentos cobrem a palavra. Se quer intensificar na antífona, quando o povo já sabe, perfeito. Quando chega na palavra, o mais importante é a palavra. Diminui-se tudo, enaltece-se a voz. O salmo, ele vem para fazer um eco à leitura. O salmo vem como uma reflexão meditada. Por isso, o salmo tem uma cadência de salmo. A palavra diz, não é para ser algo, um forró fora de hora. No salmo, dificilmente se cabe uma música para frente, agitada. A palavra é meditação, é poder assimilar. Logo depois vem a segunda leitura, e eu digo no domingo. A segunda leitura, ela não segue a estrutura nem do Evangelho e nem da primeira leitura. A segunda leitura é a mais difícil quando se vai fazer uma Léxio Divina, meditar, ou quando eu vou contando a partir de mim, que vou preparar a homilia. Porque a segunda leitura pode encaixar na temática quando é sequencial. Quando é de uma festa, agora você já sabe o que é. De uma solenidade, ela é escolhida a dedo. Quando é de um santo, numa solenidade, a segunda leitura é escolhida a dedo. Mas domingo que vem, por exemplo, a Ascensão, é escolhida a dedo. Quando chega no tempo comum, ela segue uma outra
ela pega uma das cartas e faz cada domingo um pedaço. Às vezes encaixa, às vezes não encaixa. Depois da segunda leitura, e quero chamar a atenção, mais uma vez o que eu já disse, não existe palavras do Senhor. Estas são palavras do Senhor. Não, é palavra, singular, o verbo. Alguém reagiu a isso, mas o que eu disse é verdade, é palavra de Deus. Logo depois, ainda nesse momento, vem da palavra o canto de aclamação. Veja, a primeira leitura sentado, a segunda leitura sentado, eu me sento para escutar, para meditar. A palavra é meditar. Então você entendeu porque os cantos não podem ser rápidos? Não dá para pensar um salmo agitado. A pessoa está sentada, a pessoa está para internalizar, assimilar, introspectar. Vem a segunda leitura, aí vem a aclamação. Na missa, a aclamação é de pé, sinal de prontidão. De modo geral, salvo raras exceções, que é da quaresma, tem que conter aleluia. Repito, tem que conter aleluia. Porque é uma expressão de aclamação. Olha a palavra. As próprias palavras já dizem por si mesmo. E é impressionante, mas eu não tenho tantas aclamações. A própria liturgia nos ajuda. Ela traz uma antífona, chamada aleluia, aleluia, aleluia. E depois, a própria liturgia, não precisa inventar moda, nos traz um pequeno versículo que nos prepara para o Evangelho. Na dúvida, vai no aleluia. Aí que os compositores, sem criar acidentes musicais, porque tem muita gente que cria uns acidentes musicais que o povo não canta, sempre pensa, eu tenho que preparar para o povo cantar. Escuta o que eu estou te dizendo. Comunidades, eu já disse para investir em som, e se você tem folheto, eu ainda vou falar do folheto ainda hoje, mas se não é a comunidade, invista nos video wall. O que é video wall? É você ter, por exemplo, uma televisão. Isso no dízimo você pode pedir para gente da sua comunidade ter um video wall, uma televisão conectada a um computador para colocar as músicas. É direito do povo cantar, é direito do povo participar, e o cântico é uma forma de participação. Já aproveito para falar do folheto. O folheto foi instituído logo depois do Concílio Vaticano II. Ele não é obrigatório. E o folheto veio com o objetivo de ensinar o povo a rezar em português. Repito, o folheto, ele não veio para ficar. Ele foi uma muleta. Como antes se rezava em latim, Domino vobiscum. Eu lembro disso, mas o que significa? De repente, o Concílio Vaticano II determinou, pare-se o latim e vai para a língua vernácula. O padre que rezava de costas, essa igreja inclusive, ela foi feita, antigamente quando eu cheguei aqui, o altar tinha um resquício, não que era rezado de costas, mas um resquício do padre rezando de costas. Depois, com a reforma, nós fomos adaptando, mas, de repente, para-se o latim e vem o português. Mas o povo não sabia as respostas. Foi-se pensado o folheto de missa para ensinar o povo a responder. Eu te pergunto, há necessidade do folheto? Cada comunidade vai julgar, eu não estou dizendo sim ou não.
Aqui nós usamos, principalmente por causa da leitura, mas é verdade, o folheto engessa a criatividade, engessa em muitos aspectos. O único ponto que eu vejo muito positivo, porque tem muitas comunidades que são meramente repetitivos do folheto. Exemplo, a comunidade está celebrando uma festa, aí lê só, a pessoa vai lá, lê só as preces que estão ali, mas não está nada falando da realidade que eles estão vivendo. Eu vejo no folheto um único valor, nem os cantos eu vejo. Minha crítica, muda-se demais. Cada mês é uma fábrica de música nova, e o povo quer cantar. É minha crítica, e assumo minha crítica. Eu vejo como ponto positivo a palavra de Deus. Penso no futuro de ter as leituras nos videoaulas e suprimir o folheto. A curto prazo. Mas para as leituras é bom. Voltando à questão do folheto. Portanto, você entendeu que é uma muleta, e infelizmente a muleta acabou sendo o modus operandi, e a maioria caminha na muleta. Mas não necessariamente. É verdade que se teve várias iniciativas de levar a Bíblia. O grande problema é que cada um tem uma versão de Bíblia. Por isso dificultou a leitura na igreja, o povo ter a Bíblia. Porque cada um tem uma versão de Bíblia. E as palavras sendo diferentes incomoda. Fecho a questão do folheto. Então fica aí que não é obrigatório. Tem ajuda e também tem elementos que não nos ajudam. Nesse caso, nós estamos na aclamação do Evangelho. As pessoas estão sentadas. Fica-se de pé. Sinal de prontidão. Nós vamos receber o Evangelho. Evangelho, que quer dizer boa notícia. Nós vamos receber, é como que esse canto de aclamação, ele expressa como aquilo que vai baixar, vai abrir a grande notícia e vai ser proclamada. É verdade que em celebrações usa-se o incenso, mas eu vou reservar, talvez para quinta-feira que vem, explicar sobre o incenso. Em algumas comunidades se usa o incenso. Quando se tem o bispo celebrando, quem proclama o evangelho é o padre, mas se tiver um diácono, é o diácono. E veja a importância do evangelho. Nas grandes solenidades, no domingo, o que é um absurdo, vou fazer mais uma crítica ao folheto. Você não é gastar, meus irmãos, é de mostrar o significado. Cada comunidade tem que ter o seu livro, porque a coisa mais estranha é você pegar o evangelho e falar, palavra do Senhor, beijar o folheto. Um folheto que depois vai estar na rua jogado. Bíblia, lecionário. E isso, para que existe o dízimo? Uma das dimensões do dízimo é você investir e mostrar a solidez da palavra. Em algumas celebrações, eu faço questão todo domingo e nas solenidades, em cima do altar, e entra na primeira procissão, porque a primeira procissão é a entrada na igreja, fica aqui um evangeliário. Então, neste caso, o evangeliário que ele tem várias capas, mais sofisticadas, menos sofisticadas. Veja a importância. Enquanto se canta a aclamação, se estiver um bispo, se não tiver diácono, o padre vai até o bispo e pede, dai-me a vossa bênção. Veja, você vai pedir ao bispo a bênção para proclamar o evangelho. Não é qualquer palavra. Aí tem um som ruim. Aí, vou dizer uma coisa. Se na tua paróquia tem microfonia, é um péssimo operador de som.
tem que trocar. Porque microfonia é igual, é o desastre, é assinar a carta de incompetência. Porque microfonia é inadmissível. Se no show é isso, imagina na igreja. Terminado isso, vem a aclamação, o diácono, se tiver, o padre, se tiver, dai-me a vossa bênção. Olha a frase que o bispo diz: o Senhor esteja em teu coração, em teus lábios, para que possas anunciar dignamente o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá a bênção. Eu repito, para você perceber a seriedade da proclamação do Evangelho, a importância da aclamação, a postura de estar em pé, de quem escuta, de quem diz: eu estou pronto, quero ouvir e viver. Nisso, os orientais nos ensinam muito. Você está conversando com um oriental, mas também oriental sério, né? Que tem gente atrapalhada de tudo que é lado. Os muçulmanos também fazem. Eles vão citar o Alcorão, eles estão sentados, se levantam e proclamam. Nunca se proclama o Alcorão sentado. Sinal de respeito. Por isso, a igreja, ela nos ensina os movimentos orantes: sentar, ajoelhar, ficar em pé. O Senhor esteja em teu coração, em teus lábios, para que possas anunciar dignamente o seu Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a pessoa responde: amém. Vem e proclama, com incenso ou sem incenso, reservo para outro momento isso. Terminado, veja o que o sacerdote diz. O diácono ainda diz, inclinado no altar: ó Deus de todo o coração, purificai o meu coração e os meus lábios, para que eu anuncie dignamente o vosso santo Evangelho. Seja o diácono, seja o sacerdote, o Senhor purifique os meus lábios e o meu coração, para que eu anuncie dignamente o vosso santo Evangelho. E começa o diálogo. Pela segunda vez se estabelece um diálogo. Diálogo, gente. Às vezes você vê que eu fico insistindo: respondam, pelo amor de Deus, respondam. Ainda mais aqui que nós estamos sem público, porque quem está em casa precisa ouvir você responder. O primeiro diálogo do padre com a assembleia começou lá no sinal da cruz. O segundo diálogo aqui: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. É da assembleia. Se a pessoa... E o diálogo, ele entrou inclusive na oração eucarística, que eu vou explicar mais para frente. No mundo, lá na Europa, não tem aquelas orações na oração eucarística. É tudo seguido. No Brasil foi feita essa concessão para o povo ficar atento. Então, quando você vai na missa, responder a esse diálogo é para você oração, mas é para você uma oportunidade de você se ater, ficar consciente, não se dispersar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação: o sacerdote faz o sinal da cruz no livro, é sagrado. O povo não é tocar mosca, o povo não é ficar fazendo qualquer coisa, é pelo sinal, 3 cruzes na testa, pelo sinal da Santa Cruz, livra-me Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Isso é o que a gente aprendeu, mas aqui tem um significado diferente: que a palavra de Deus esteja na minha mente, na minha boca e no meu coração. Então, nesse horário, o que a pessoa faz? Não é o sinal da cruz, não é qualquer coisa. Enquanto o padre faz o sinal da cruz no livro, no evangeliário, aí que eu me pergunto, no folheto? Tenho dúvida. Que o Senhor esteja em minha mente, nos meus lábios
e no meu coração. E proclama o Evangelho. Proclama, não lê. Assim como vale a primeira leitura, a segunda leitura. Não é gaguejar, não é ler errado. Não é como uma vez, e aconteceu comigo, e haja aguentar de riso, quando em plena celebração da paixão do Senhor, aquele momento forte, aquele momento orante, logo depois vinha o silêncio, o comentarista, não foi aqui no Guadalupe, mas aconteceu. E Jesus, tendo um forte grito, espirrou. Estragou tudo. Não tem improvisação na missa. Não tem que ter improvisação na missa. Você pode estragar, fazer do sublime ao ridículo. Como eu disse e repito, nem todo mundo tem capacidade de cantar, nem todo mundo tem capacidade de fazer leitura, nem todo mundo tem capacidade de servir as mesas. São dons. E isso vale para todos os leitores. Errar com a palavra de Deus é você ferir o Evangelho. Por isso que ele diz palavra da salvação. Se a primeira leitura foi palavra do Senhor, a primeira, a segunda, palavra do Senhor, o Evangelho não é palavra do Senhor, é palavra de salvação, nem no plural, é palavra de salvação. E o povo responde, glória a vós, Senhor. Logo depois, ainda segue. Quando o bispo, beija o livro, e reza em silêncio. Mas eu tenho feito em público. Sabe por quê? Porque as pessoas nessa hora não se dão conta que é uma bênção que está acontecendo. Beija o livro rezando em silêncio, que pela palavra do Santo Evangelho, nossos pecados sejam perdoados. Ato penitencial, olha o perdão voltando aqui. Que pela palavra de Deus, nossos pecados sejam perdoados. E a resposta, amém. Filhos queridos, sei que o tempo urge, paro por aqui. Não terminei ainda o rito da palavra, mas acho que progredimos um pouco mais. Digo isso, meus irmãos, não para ficar apontando erros, por favor. Todos nós temos as nossas limitações. Eu estou tentando explicar para que, quando prepararmos, preparemos bem. Quando celebrarmos, saibamos o que estamos celebrando. E que em nossas comunidades, nós procuremos, como equipe litúrgica, tentar buscar, enfatizar aquilo que é preciso. O Cristo presente na missa. Amém.